Impactante. Você já imaginou um drone tão grande e poderoso que pode carregar uma pessoa como se fosse um carro voador? Parece coisa de filme de ficção científica, mas essa tecnologia já é uma realidade. Empresas do mundo todo estão investindo bilhões de dólares para tornar esses drones gigantes acessíveis para o transporte urbano, prometendo um futuro onde você poderá chamar um táxi voador pelo celular e evitar o trânsito caótico das cidades. Neste vídeo, vamos explorar tudo sobre essa inovação incrível. Como funcionam esses drones gigantes, quais empresas já estão desenvolvendo essa tecnologia e quando eles poderão ser usados por qualquer pessoa. Será que estamos prestes a viver em um mundo onde os carros voadores finalmente existem? Fique até o final para descobrir. Agora, antes de mergulharmos nessa revolução tecnológica, é importante entender o que exatamente são esses drones gigantes e como eles diferem dos drones comuns que conhecemos. O que são os drones gigantes e como funcionam? Os drones gigantes que podem carregar pessoas são chamados de eVTOLs, veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. Diferente dos drones comuns que usamos para filmagens ou entregas, esses modelos são projetados para suportar cargas pesadas, incluindo passageiros. Eles utilizam múltiplos rotores elétricos para garantir estabilidade e segurança durante o voo, funcionando de maneira semelhante a helicópteros, mas de forma muito mais eficiente e silenciosa. A grande vantagem desses drones gigantes é que eles não precisam de longas pistas para decolar ou pousar, tornando-os perfeitos para transporte em áreas urbanas congestionadas. Além disso, muitos modelos já estão sendo projetados para operar de forma autônoma, eliminando a necessidade de um piloto. Mas quem são as empresas que estão investindo nessa tecnologia revolucionária? No próximo tópico, vamos conhecer os principais gigantes do setor que estão apostando alto nessa inovação. As empresas que estão revolucionando o setor. Grandes empresas de tecnologia e aviação estão investindo bilhões para transformar os drones gigantes em uma realidade comercial. Entre os principais nomes, destacam-se a EHang, a Joby Aviation, a Lilium, a Volocopter e até gigantes como a Airbus e a Boeing, que também estão desenvolvendo seus próprios modelos de eVTOLs. A EHang, por exemplo, já realizou vários testes bem-sucedidos com o EHang 216, um drone elétrico capaz de transportar 2 passageiros de forma totalmente autônoma. A Joby Aviation vem testando seu eVTOL com alcance de até 240 km por carga, uma inovação que pode revolucionar o transporte aéreo urbano. Mas o que torna esses drones uma alternativa realmente viável? No próximo tópico, vamos falar sobre os benefícios e desafios dessa nova tecnologia. Benefícios e desafios dos drones gigantes. Os drones gigantes prometem transformar o transporte urbano e aéreo de várias formas, trazendo benefícios impressionantes. Entre os principais, podemos destacar a redução do trânsito, já que esses veículos podem substituir carros em trajetos curtos e médios. Além disso, são sustentáveis, pois funcionam com energia elétrica, diminuindo as emissões de carbono. Outro ponto positivo é a agilidade, já que esses drones evitam congestionamentos e podem levar passageiros rapidamente ao destino. No entanto, essa revolução também enfrenta desafios. Um dos maiores é a infraestrutura. As cidades precisarão criar áreas específicas para pouso e decolagem. Outro ponto é a segurança, pois, apesar dos sistemas avançados, ainda existem preocupações sobre falhas técnicas e riscos de acidentes. Além disso, a regulamentação é um obstáculo, já que poucos países possuem leis bem definidas para esse tipo de transporte. Mas afinal, como funcionam esses drones e como eles garantem um voo seguro? No próximo tópico, vamos explorar a tecnologia por trás dessas máquinas impressionantes. A tecnologia.
Por trás dos drones gigantes, os drones gigantes que transportam pessoas não são apenas versões ampliadas dos drones convencionais. Eles utilizam sistemas avançados de propulsão elétrica, geralmente compostos por múltiplos rotores independentes, garantindo estabilidade e segurança mesmo em caso de falha parcial. A maioria desses drones opera com inteligência artificial e sensores de última geração, permitindo voos autônomos ou assistidos. Sensores, lidar e câmeras mapeiam o ambiente em tempo real, evitando obstáculos e ajustando a trajetória conforme necessário. Além disso, softwares sofisticados analisam condições climáticas, tráfego aéreo e desempenho dos motores, garantindo um voo suave e eficiente. Outro avanço crucial é o uso de baterias de alta capacidade e recarga ultra rápida, permitindo que esses veículos realizem viagens de curta e média distância com eficiência. Algumas empresas também estão testando células de combustível a hidrogênio, que oferecem maior autonomia e reduzem ainda mais o impacto ambiental. Com toda essa tecnologia avançada, como é a experiência de quem voa nesses drones gigantes? No próximo tópico, vamos explorar como é estar a bordo de um desses veículos futuristas. 3. Como é a experiência de voar em um drone gigante? Imagine embarcar em um drone gigante e sentir a decolagem suave, sem as vibrações e o barulho intenso de um helicóptero tradicional. A cabine é projetada para ser confortável e segura, com vidros panorâmicos que oferecem uma vista espetacular da cidade ou da paisagem abaixo. Os passageiros não precisam se preocupar em pilotar, já que o drone opera de forma autônoma ou sob controle remoto de um operador em solo. Antes da decolagem, um sistema de inteligência artificial verifica condições climáticas, nível de bateria e segurança da rota. Uma vez no ar, o voo é surpreendentemente silencioso, já que esses drones utilizam motores elétricos, reduzindo a poluição sonora. A sensação de liberdade é intensa. Diferente de um avião comercial, onde as janelas são pequenas e fixas, nos drones gigantes a visão é ampla e desobstruída, proporcionando uma experiência quase surreal de voar como um pássaro. O pouso também é suave, graças a sensores precisos que garantem um toque seguro no solo. Mas será que essa tecnologia já está acessível para todos? No próximo tópico, vamos descobrir quais empresas estão liderando essa revolução e quando esses drones gigantes poderão se tornar um meio de transporte comum. E 7. Quais empresas estão liderando a corrida dos drones gigantes? Com a crescente demanda por transporte aéreo rápido e sustentável, várias empresas ao redor do mundo estão investindo pesado no desenvolvimento de drones gigantes para passageiros. Entre os principais nomes dessa corrida tecnológica, destacam-se gigantes da aviação, startups inovadoras e até montadoras de automóveis que enxergam nesses veículos uma revolução na mobilidade urbana. A EHang, empresa chinesa, foi uma das pioneiras no setor, desenvolvendo o EHang 216, um drone autônomo, para transporte de pessoas que já passou por diversos testes ao redor do mundo. Já a Joby Aviation, dos Estados Unidos, está avançando rapidamente com seus modelos de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, eVTOL, prometendo viagens rápidas e seguras em áreas urbanas congestionadas. Outras empresas como a Volocopter, da Alemanha, e a Lilium, também europeia, estão criando conceitos inovadores, com foco na redução de ruído e aumento da autonomia. Grandes nomes da tecnologia, como a Uber, também já anunciaram planos para um serviço de táxi aéreo baseado nesses drones gigantes. Mas será que esses projetos sairão do papel em breve? No próximo tópico, vamos explorar quando e como os drones gigantes para passageiros podem se tornar parte do nosso dia a dia. 8. Quando os drones gigantes farão parte do nosso dia a dia, a ideia de usar drones gigantes para transporte de passageiros já não é mais coisa de ficção científica,
mas ainda há desafios a serem superados antes que eles se tornem comuns nas cidades. Apesar dos avanços das empresas líderes no setor, algumas barreiras precisam ser vencidas para que esses veículos sejam integrados ao cotidiano. Primeiro, há a questão da regulamentação. Órgãos como a FAA, nos NLUA, e a EASA, na Europa, precisam definir regras claras para o uso desses drones no espaço aéreo urbano. Isso inclui exigências de segurança, padrões de tráfego aéreo e regras para operação autônoma. Sem essas regulamentações, as empresas não podem lançar serviços comerciais em larga escala. Outro desafio importante é a infraestrutura. As cidades precisarão de locais específicos para pouso e decolagem, como os chamados vertiports, pequenos aeroportos urbanos dedicados aos drones de passageiros. Além disso, será necessário adaptar a rede elétrica para garantir que esses veículos tenham postos de recarga eficientes e rápidos. Por fim, há a questão da aceitação do público. Muitas pessoas ainda têm receio de viajar em veículos autônomos e voadores. As empresas do setor precisam provar que esses drones são seguros, confiáveis e acessíveis. Mas se tudo correr bem, em poucos anos poderemos ver os primeiros serviços comerciais de drones gigantes transportando passageiros. No próximo tópico, vamos falar sobre como a segurança desses veículos é garantida e o que as empresas estão fazendo para tornar essa tecnologia confiável. Amici. Como os drones gigantes garantem a segurança dos passageiros? A segurança é um dos pontos mais críticos quando se trata de drones gigantes transportando pessoas. Afinal, ninguém quer entrar em um veículo voador sem piloto se não houver garantias de que ele é seguro. Mas como exatamente essas aeronaves garantem a proteção dos passageiros? Primeiro, os drones gigantes utilizam múltiplos motores elétricos independentes. Isso significa que, se um motor falhar, os outros continuam funcionando, permitindo que o veículo pouse com segurança. Além disso, muitas dessas aeronaves têm baterias redundantes, garantindo que uma falha elétrica não cause uma pane total no sistema. Outro fator essencial é a inteligência artificial embarcada. Esses drones são equipados com sensores de última geração, incluindo lidar, câmeras e radares, que monitoram constantemente o ambiente ao redor e ajustam o voo em tempo real para evitar obstáculos e turbulências. Além disso, a IA pode tomar decisões instantâneas para corrigir falhas e encontrar as melhores rotas. Além disso, as empresas estão investindo pesado em sistemas de pouso de emergência. Alguns modelos possuem paraquedas integrados que podem ser acionados automaticamente em caso de falha catastrófica. Outros contam com algoritmos que identificam áreas seguras para um pouso forçado, minimizando riscos. Por fim, a certificação desses drones por órgãos reguladores como a FAA e a EASA segue protocolos rigorosos. Testes extensivos são feitos antes que qualquer modelo seja liberado para transporte comercial de passageiros. Agora que sabemos como esses veículos garantem a segurança dos ocupantes, no próximo tópico vamos explorar quais são os desafios tecnológicos que ainda precisam ser superados para que os drones gigantes se tornem uma realidade global. O primeiro grande obstáculo é a autonomia das baterias. Atualmente, a maioria dos drones gigantes usa baterias elétricas, mas a tecnologia ainda não permite tempos de voo muito longos. Para que esses veículos sejam viáveis para transporte urbano em larga escala, é necessário desenvolver baterias mais leves e potentes ou buscar alternativas, como o uso de hidrogênio ou híbridos elétricos. Outro grande desafio é a capacidade de carga. Os drones precisam ser leves para voar, mas, ao mesmo tempo, precisam carregar passageiros e bagagem. Isso exige materiais ultraleves e resistentes, como fibra de carbono e ligas metálicas avançadas, para garantir eficiência sem comprometer a segurança. Além disso, o controle e a navegação autônoma ainda estão em fase de aprimoramento.
Embora a inteligência artificial já permita que os drones operem sozinhos, a comunicação entre eles e outros veículos aéreos precisa ser precisa e confiável para evitar acidentes. Tecnologias como 5G e sensores de última geração estão sendo implementadas para garantir um tráfego aéreo seguro. Outro fator crítico é a regulamentação e aceitação pública. Para que os drones gigantes se tornem comuns, as cidades precisam criar infraestruturas adequadas, como vertiports, helipontos para drones. Além de definir os maiores desafios tecnológicos dos drones gigantes. Apesar dos avanços impressionantes, os drones gigantes que transportam pessoas ainda enfrentam desafios tecnológicos que precisam ser superados antes de se tornarem parte do nosso dia a dia. Mas quais são essas barreiras e como a indústria está trabalhando para resolvê-las? O primeiro grande obstáculo é a autonomia das baterias. Atualmente, a maioria dos drones gigantes usa baterias elétricas, mas a tecnologia ainda não permite tempos de voo muito longos. Para que esses veículos sejam viáveis para transporte urbano em larga escala, é necessário desenvolver baterias mais leves e potentes ou buscar alternativas, como o uso de hidrogênio ou híbridos elétricos. Outro grande desafio é a capacidade de carga. Os drones precisam ser leves para voar, mas, ao mesmo tempo, precisam carregar passageiros e bagagem. Isso exige materiais ultraleves e resistentes, como fibra de carbono e ligas metálicas avançadas, para garantir eficiência sem comprometer a segurança. Além disso, o controle e a navegação autônoma ainda estão em fase de aprimoramento. Embora a inteligência artificial já permita que os drones operem sozinhos, a comunicação entre eles e outros veículos aéreos precisa ser precisa e confiável para evitar acidentes. Tecnologias como 5G e sensores de última geração estão sendo implementadas para garantir um tráfego aéreo seguro. Outro fator crítico é a regulamentação e aceitação pública. Para que os drones gigantes se tornem comuns, as cidades precisam criar infraestruturas adequadas, como vertiports, helipontos para drones, além de definir regras rígidas para a operação desses veículos. O público também precisa confiar que esses drones são seguros e eficientes para optar por esse novo meio de transporte. Por fim, há o desafio do custo. Hoje, o desenvolvimento e manutenção desses drones ainda são muito caros. No entanto, à medida que a tecnologia evolui e a produção em massa se torna viável, os preços tendem a cair, tornando os drones acessíveis para um número maior de pessoas. No próximo tópico, vamos explorar um cenário futurista. Como seria um mundo onde os drones gigantes dominam o transporte urbano? 11. Um futuro onde drones gigantes dominam o transporte urbano. Imagine uma cidade onde os engarrafamentos são coisa do passado. Em vez de perder horas preso no trânsito, você simplesmente chama um drone gigante pelo seu smartphone. Ele pousa suavemente em um vertiporto próximo, e em minutos você já está voando para o seu destino. Esse cenário pode parecer futurista, mas está mais próximo da realidade do que muitos imaginam. Com o avanço da tecnologia e a popularização dos drones de transporte, as cidades terão que se adaptar para integrar esse novo meio de locomoção. Arranha-céus futuristas com áreas de pouso no topo, vertiports espalhados por bairros movimentados e corredores aéreos organizados seriam comuns. O tráfego nas ruas diminuiria significativamente e os deslocamentos se tornariam mais rápidos e eficientes. Além disso, as viagens intermunicipais também seriam revolucionadas. Em vez de enfrentar horas em estradas congestionadas, seria possível viajar de uma cidade a outra em questão de minutos, sem a necessidade de aeroportos tradicionais. Isso poderia transformar completamente a logística, o turismo e até mesmo o formato das cidades, reduzindo a necessidade de tantas vias terrestres e estacionamentos. A segurança e a automação também desempenhariam um papel crucial nesse futuro. Drones equipados com inteligência artificial avançada, sistemas de comunicação ultra-rápidos
e sensores de prevenção de colisões garantiriam voos tranquilos e seguros. A operação seria completamente autônoma, eliminando a necessidade de pilotos humanos e tornando o transporte aéreo acessível para todos. Mas, como toda inovação, a transição para um mundo dominado por drones gigantes não seria instantânea. Regulamentações rigorosas teriam que ser criadas para garantir a segurança dos passageiros e da população em solo. Além disso, a aceitação do público dependeria de testes e de uma adaptação gradual ao novo modelo de transporte. Porém, se olharmos para a evolução dos veículos elétricos, das viagens espaciais comerciais e da inteligência artificial, fica claro que o futuro dos drones gigantes não é uma questão de se, mas de quando. A revolução dos transportes já começou, e em poucos anos, poderemos estar vivendo em cidades onde voar de um ponto ao outro será tão comum quanto pegar um táxi ou um ônibus hoje. E isso nos leva ao nosso último tópico: os impactos sociais e econômicos dessa revolução no transporte aéreo urbano. 12. Os impactos sociais e econômicos da revolução dos drones gigantes. A chegada dos drones gigantes ao transporte urbano não será apenas uma revolução tecnológica, mas também um divisor de águas para a sociedade e a economia global. Com viagens mais rápidas e eficientes, novas oportunidades surgirão, mas também haverá desafios significativos que precisarão ser enfrentados. No aspecto social, a acessibilidade ao transporte aéreo urbano pode transformar a forma como as pessoas vivem e trabalham. O conceito de morar perto do trabalho pode se tornar obsoleto, já que deslocamentos de longa distância poderão ser feitos em poucos minutos. Isso pode reduzir a superlotação dos grandes centros urbanos, permitindo que mais pessoas vivam em áreas mais afastadas, sem comprometer sua rotina diária. Além disso, a inclusão de drones acessíveis pode dar mais liberdade para pessoas com mobilidade reduzida, proporcionando um meio de transporte rápido e seguro. Por outro lado, o impacto no mercado de trabalho será significativo. Motoristas de aplicativos, taxistas e até mesmo pilotos de helicópteros podem ver suas profissões ameaçadas à medida que os drones autônomos ganham popularidade. No entanto, novas oportunidades surgirão, como manutenção de drones, operadores de vertiports, engenheiros de mobilidade aérea e especialistas em segurança cibernética para proteger os sistemas dessas aeronaves. A economia global também sentirá os efeitos dessa revolução. Setores como turismo, logística e comércio eletrônico poderão se beneficiar da rapidez no transporte. Entregas ultra-rápidas de produtos, serviços aéreos personalizados e até viagens turísticas por drones poderão se tornar comuns, criando novas indústrias bilionárias. No entanto, os custos iniciais da tecnologia podem criar desigualdades. No começo, o transporte por drones gigantes pode ser acessível apenas para pessoas com maior poder aquisitivo, ampliando a divisão entre ricos e pobres. Cabe aos governos e às empresas do setor encontrarem formas de democratizar esse acesso para que a inovação beneficie a sociedade como um todo. Além disso, a infraestrutura das cidades precisará se adaptar, exigindo investimentos em vertiports, regulamentações para tráfego aéreo urbano e soluções para minimizar impactos ambientais, como a poluição sonora causada pelos drones em massa. O futuro está sendo escrito agora. A tecnologia dos drones gigantes já existe, e à medida que governos, empresas e investidores se preparam para essa nova era, cabe a nós nos adaptarmos e aproveitarmos as oportunidades que essa revolução trará. E aí, você está pronto para viver em um mundo onde os drones gigantes serão parte do seu dia a dia? Não se esqueça de seguir nosso canal e deixar seu like. Até mais nos próximos vídeos.